Nossa leitura vai ser dos versículos 26 até o versículo 38, que foi da onde no último domingo nós paramos no 25, e agora nós vamos dar continuação do 26 até o 38. Glória a Deus. Lembrando que nós estamos aí percorrendo expositivamente, pregando expositivamente nesse último mês do ano, a respeito da via dolorosa de Jesus. O que é a via dolorosa de Jesus, pastor? Os minutos e horas antecedentes de Jesus estar aonde? Na cruz do Calvário. Tudo aquilo que aconteceu antes de Jesus chegar na cruz e ser pregado lá, entre aqueles dois ladrões, tudo aquilo que aconteceu durante todo este tempo antecedente à cruz, nós estamos percorrendo aí durante esse mês expositivamente na palavra de Deus. Glória a Deus, gente. Mais especificamente, então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 23 inteiro aí, que a gente tem buscado esclarecer e compreender isso. Porque precisamos entender, estamos aí há poucos dias do Natal, e muitas pessoas trazem no seu entendimento que o Natal é Papai Noel, o Natal é data de presente, o Natal é data de viajar, o Natal é data de muita coisa, mas o Natal não tem esse significado para nós cristãos. O Natal para nós cristãos é lembrarmos e entendermos que o nosso Deus, em quem cremos, ele se fez carne, igreja, ele encarnou no nosso meio, ele veio da sua glória, nasceu de uma virgem e viveu entre nós e nos mostrou o caminho da verdade do quê? E da vida. Então nós, quando celebramos o Natal, celebramos com esse entendimento. E também quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, a gente pede perdão dos nossos pecados com esse entendimento de saber que só Ele pode perdoar nossos pecados, que só nele podemos ter vida eterna. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler para que a gente possa compreender. Dos versículos 26 até o versículo 38. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos, pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, diziam uns aos outros, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Versículo 36, os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma descrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Amém? Então, aqui Lucas narra esse momento, então, que Pilatos, então, entrega Jesus Cristo a ser crucificado. Lembramos que Jesus, ele passa por 3 momentos de julgamento. Os 2 diante de Pilatos e 1 diante de Herodes, para a gente recapitular um pouco do que nós estamos lendo aí desde o início do mês, né? Ele passa então por 1 diante de Pilatos, passa por outro diante de Herodes, e o último julgamento de Jesus é mais uma vez diante de Pilatos. E aí Pilatos fala: eu não vejo culpa neste homem, vou libertá-lo, vou açoitar ele, mandar bater nele e vou mandar ele embora. O povo e os líderes religiosos falaram numa só voz: crucifica, crucifica, crucifica. Numa só voz clamaram para que viessem a crucificar
Jesus Cristo. Então agora nós estamos vendo Jesus agora sendo levado para a sua crucificação. Esse é o trecho que Lucas está narrando aqui nos textos que nós lemos. E aí nós vamos nos debruçar agora, primeiramente, em nome do Senhor Jesus, nós vamos ler aí dos versículos 26, nós vamos ler primeiro o versículo 26 para que a gente entenda e continue nos debruçando versículo após versículo até chegarmos no versículo 38. Glória a Deus. Então vamos ler novamente o 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram uma cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Aqui Lucas narra então o que aconteceu. Esse Simão, que é da cidade de Cirene, o nome dele não é Simão Cirineu, como as pessoas falam, não, é Simão de Cirene. Cirene é a cidade. Às vezes você já ouviu falar as pessoas falando, o Simão Cirineu que carregou a cruz. Não. É Simão, o nome dele é Simão. E a cidade da onde ele é cidade do que, igreja? De Cirene. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, Simão de Cirene. Esse homem estava vindo do campo. Os estudiosos não falam de onde precisamente ele estava vindo, mas o que estava acontecendo em Israel nesse tempo de crucificação de Jesus? O povo estava se preparando para celebrar a Páscoa. Era festa de Páscoa, eles iriam celebrar a Páscoa. Então, Simão que veio de Cirene, certamente ele estava vindo de algum lugar para celebrar a Páscoa em Israel, porque os judeus de diversas partes do mundo, naquela época, viajavam para Israel para poder lá celebrar o quê? A Páscoa, junto com eles, todos juntos. Amém, gente? Então, certamente, este Simão estava vindo de Cirene para celebrar a Páscoa lá com os demais conhecidos dele. E aí ele chega e é surpreendido por esses guardas que pegam ele e falam, ajude esse homem a levar a cruz. E aí a gente entende, então, o porquê que Jesus não conseguiu por muito tempo levar a cruz e foi ajudado a levar. Igreja, eu quero debruçar com você nesse versículo 26, para que você entenda um pouquinho do que Jesus passou. Sabe, para que você possa só pelo menos mentalizar aí na sua mente, para que você possa fazer um desenho aí na sua mente, ou como se fosse um filme na sua mente, para você entender o que Jesus passou por mim e por você. Dá para você entender que ele não conseguiu carregar essa cruz porque ele tinha apanhado muito? Será que você já conseguiu entender o quanto Jesus apanhou? Será que você já conseguiu calcular o quanto fizeram ele ser, como é que eu posso dizer, sangue sair de seu corpo por tantas chibatadas, por tantas agressões que ele sofreu? Eu quero ler com você, se você, não precisa abrir na sua Bíblia, a gente vai abrir aqui no telão, vou pedir para o Kaique abrir no telão, Mateus capítulo 27, dos versículos 30 ao versículo 31, não precisa abrir, mas eu só quero que você leia aí do seu lugar mesmo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 30, por favor, capítulo 27, dos versículos 30 ao 31, olha um pouquinho do que Jesus passou, preste bem atenção aí, leia aí se você puder. Primeiro, também, Mateus narra mais precisamente o que aconteceu nesses momentos em que ele foi açoitado, que bateram nele, cuspiram nele, e tirando-lhe a vara, batiam com ela na cabeça dele. Cuspiam nele e com uma vara, batiam na cabeça de Jesus. Aqui a gente pode perceber então, gente, o quão grande foi a maldade com que atacaram Jesus. Quão grande era o ódio com que atacavam quem? Jesus. Quão grande foi a audácia desses homens a fazer o mal a Cristo. Aquele que é o meu e o seu Salvador, aquele que sofreu por nossos pecados, tudo isso para levar sobre eles, preste bem atenção, tudo isso para levar sobre ele os meus e os seus pecados. A palavra do Senhor, igreja, vai nos dizer que Jesus Cristo morreu pelos pecados de toda a humanidade, dos nascidos e não nascidos, por todos, porque ele é o Cordeiro que tira o pecado do quê? Do mundo, como a palavra do Senhor diz. Então, aqui a gente pode entender o quão debilitado estava Jesus, o quão fraco estava Jesus, ao ponto dos soldados, então, puxar esse Simão, que estava ali chegando a Israel, e mandar ele carregar a cruz. Em alguns outros textos dos evangelhos, você vai ver, Mateus é um dos que narra dizendo que os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz. Obrigaram ele a carregar, pegaram ele à força e falaram, você vai carregar a cruz. E obrigaram ele a ajudar Jesus a carregar o quê?
a cruz. Depois nós vamos ver o apóstolo Paulo falar desse Simão. Mais lá na frente, nas suas cartas, Paulo vai citar Simão, esse Simão aqui. Este homem foi um dos que reconheceu Jesus como seu Salvador. Desses 8 personagens, lembra que nós falamos que nós íamos falar sobre 8 personagens, né? 4 que estiveram diante de Cristo, mas o rejeitaram, e outros 4 que estiveram diante de Cristo, mas reconheceram como seu único e suficiente o que, gente? Salvador. Então, Simão de Cirene está entre esses 4 que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque veja o que acontece. Então, vamos voltar lá ao Evangelho de Lucas, então. Vamos voltar ao Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 26. Veja que ele começou a carregar a cruz atrás de Jesus. Jesus ia à frente e ele ia aonde? Atrás de Jesus, carregando a cruz, diante de tanta debilidade que Jesus estava, diante de tão debilitado que Jesus estava. E aqui a gente vê também, igreja, outro ponto muito importante. Aquele que quer seguir a Cristo, ele deve carregar a sua cruz. Não tem como, igreja, você servir a Jesus do seu modo, do seu jeito. É aqui que a gente cai do cavalo. A gente pensa que porque existem diversas igrejas, existem igrejas que tem existe igreja da parede preta, existe igreja que o púlpito é uma prancha de surf, existe igreja onde usa brinco, existe igreja que faz isso, existe igreja de gays e lésbicas, existe igreja disso, existe... As pessoas confundem e pensam, seguir Jesus, você pode seguir de qualquer jeito. Não, a palavra do Senhor vai nos firmar e vai nos dizer que para seguir a Cristo e seguir a Cristo, nós precisamos entender e compreender única e exclusivamente que temos que negar a nós mesmos. E para eu me negar e para você se negar, tem que ser necessário carregarmos a cruz. Mas quando Jesus fala sobre carregar a cruz, igreja, Jesus não está falando de uma forma literal, assim, vai lá, corta uma árvore, corta em forma de cruz, coloca aqui e sai andando pela rua com ela. Não, Jesus está dizendo para nós negarmos o nosso eu, nossas vontades. Jesus ali estando, antes de Jesus passar por tudo aquilo que ele sofreu, ele orou, dizendo, Pai, se possível for, aparta de mim esse o quê? Esse cálice. Mas que contudo não seja feita a minha o quê, igreja? A minha vontade, mas sim a tua vontade, ele diz. Que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua. Então aqui nós compreendemos o que é carregar a cruz. Então Simão aqui de Cirene, ele representa isso, carregar a cruz. Jesus está diante de nós e nós carregando a nossa cruz. Entendendo que ele é o exemplo supremo do que é negar a si mesmo. Entenda, igreja, um Deus que se esvaziou de si mesmo. O próprio Deus se esvaziou de si mesmo para suportar sobre ele o meu pecado e o seu. Por isso que quando você ora em nome de Jesus pelo perdão dos seus pecados, só Ele pode perdoar os seus pecados. Só Ele pode nos lavar e nos remir, porque é o sangue dele que foi derramado. Glória a Deus. Então, para seguir Jesus não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser no oba-oba. Nós precisamos entender, não podemos ser crentes fanáticos, porque o crente fanático, ele é cego. O crente fanático, ele não erra quando ele não olha quando ele está errado, ele não olha para os erros dele, ele sempre olha para os erros dos outros e sempre tem um versículo para falar do erro dos outros. Quando o erro é dele, ele não quer assumir. Isso é crente fanático. Agora, o crente verdadeiro, ele olha para dentro dele quando ele erra e ele reconhece, eu errei, preciso mudar. O crente verdadeiro, ele busca a transformação todos os dias. O crente verdadeiro, ele não é aquele que se converteu e fala, não, já está certo, estou convertido, está tudo bem. Não, ele muda todos os dias. Ele busca, o crente verdadeiro, ele busca do marido, ele busca da esposa. E aí, amor, estou sendo um bom marido? E aí, mãe? E aí, pai, estou sendo um bom filho? O crente verdadeiro, ele tem essa preocupação. O crente verdadeiro, ele tem essa preocupação, não é de agradar os outros, mas é de ser a imagem e semelhança de Deus dentro de casa, na família. É de ser a imagem e semelhança de Deus no meio dos irmãos, é de ser a imagem e semelhança de Deus no trabalho. Ele tem essa preocupação. Será que você já se parou para perguntar, sentado no sofá, será que você já perguntou para a sua mente, para o seu coração algum dia, eu tenho vivido da forma que agrada a Deus? Será que você já se fez essa pergunta? Ou será que você ainda insiste em achar que todo mundo tem que mudar, menos você? Porque o Evangelho não é de qualquer jeito. O Evangelho é realmente negar a nós mesmos e seguirmos a Cristo. Então, o Evangelho é uma forma que eu devo me curvar e reconhecer que sou falho, errante e pecador e estar pronto a toda e qualquer mudança que o Senhor possa fazer em mim. Glória a Deus. Por isso que Ele nos chama de vasos de barro, que Ele pode nos moldar diante da vontade dEle. Amém, igreja?
em nome do Senhor Jesus. Então aqui a gente compreende. Agora vamos ler então, por gentileza, dos versículos 27 até o versículo 31. Vamos ler então. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, felizes os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos, pois se fazem isso com uma árvore verde, imagine, ou então o que acontecerá quando ela estiver o quê? Seca. Aqui Lucas está narrando sobre essas pessoas que estavam seguindo Jesus ali, vendo. Você sabe que para tudo existe um curioso, para tudo existe um quê? E dependendo da situação existe uma multidão. Na situação aqui de Jesus existia uma o quê, gente? Uma multidão de curiosos, um monte de gente querendo curiar, querendo saber o que ia acontecer com este homem que estava sendo lá crucificado e condenado à morte. Mas dentre esta multidão existiam mulheres que estavam acompanhando Jesus e chorando por aquela situação, verdadeiramente chorando, se sentindo aquele momento todo que estava acontecendo e chorando. E aí o texto narra Jesus olhando para essas mulheres, Lucas narra Jesus olhando para essas mulheres e falando para elas não chorarem por ele, mas chorarem por elas e pelos seus filhos, porque o que viria depois da crucificação de Jesus seria momentos difíceis, tempos de calamidade, no quais essas mulheres não desejariam ter seus filhos e não desejaria estar nem vivas, de tão tenebroso que iria ser o momento depois então da crucificação de Jesus, os dias depois disso, os anos depois disso. Amém, igreja? Então nós vamos nos debruçar aí primeiro então sobre essa grande multidão. Veja, sempre tem gente, uma grande multidão seguindo Jesus de alguma forma. Aqui é o primeiro ponto, a gente não pode se iludir com igreja cheia, não se iluda com muita gente, para com isso, não se iluda com muita gente. Igreja, eu sou prova disso e você também deve ser prova disso. Quantas são as pessoas que vêm para a igreja em busca de alguma coisa? Emprego, família restaurada, cura, libertação, prosperidade, bênção sentimental, vem para a igreja precisando de alguma coisa. Muitas dessas pessoas, na sua grande maioria, quando recebe, vai embora. Vai embora. Quando recebe, desaparece. Porque fazem parte da não fazem parte dessas mulheres que estavam interessadas em realmente, em sofrer com Cristo, em saber o que Cristo estava ali diante delas, em realmente reconhecer que é o Cristo. Muitos são a multidão. Muitos são a multidão, e que nós não venhamos ser a multidão, igreja. Em nome de Jesus, que nós não venhamos ser a multidão, que nós não venhamos ser os crentes interesseiros, que venhamos estar ao redor de Cristo só pelo que Ele pode fazer por nós, que nós não sejamos crentes interesseiros, que nós sejamos crentes verdadeiros, entendidos de que a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar, e minha vida diante dEle deve estar. Então, sempre vai existir uma multidão, aonde quer que você vou falar de Jesus, ou aonde quer que você for ouvir falar de Jesus, sempre vai ter uma multidão, mas não vão ser todos que vão ser salvos, não vão ser todos. Ah, mas o senhor diz isso porque nossa igreja ainda até então é pequena. Não, eu digo ainda isso até quando ela crescer, porque não é todos que estão dentro da igreja, que estão preocupados em salvação e vida eterna com Cristo. Muitos estão preocupados com seus próprios umbigos, por isso que a oração de muitos não é respondida, porque Jesus diz, Tiago vai dizer que muitos de nós não sabemos orar, porque oramos para pedir a Deus as coisas para desfrutar para nós. A gente não ora pedindo a Deus pelo próximo, a gente ora só e sempre pedindo só por quem? Só por quem, gente? Por nós, e aí a gente nunca sabe orar da forma que agrada a quem? Que é primeiro agradecer e depois orar pelo próximo e depois pedir por nós, mas muitos de nós isso não fazemos. Então, outro ponto, sempre vai existir a multidão. E agora aqui Jesus fala dessas, Lucas está narrando que Jesus olha para essas mulheres e fala: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Vamos meditar sobre isso. Entenda uma coisa, Jesus Cristo sempre, igreja, sempre valorizou as mulheres. E agora eu posso dizer, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sempre valorizou mulheres. Não caia nessa onda de feminismo,
O feminismo é mulheres com sovaco cabeludo e com bigode cabeludo ali, que insistem em querer dizer que a mulher tem seus direitos, que a mulher insiste em querer dizer que a mulher ela não pode escolher ficar em casa e ser a mulher recalcada do lar ali, sacudida e transbordante no seu lar e cuidar dos seus filhos. Não, o feminismo diz que isso é mulher ser escrava de um homem, isso é mulher ser escrava de um homem. O feminismo diz coisas absurdas. E aqui a gente vê que a palavra do Senhor nos ensina que a mulher ela é a coroa de seu marido. Coroa não é na idade não, a Bíblia diz que a mulher representa a coroa para o seu marido. Coroa que se coloca na cabeça, não é coroa de idade. Abra os seus olhos e entenda. Coroa representa honra para um homem. Então a Bíblia jamais, a palavra de Deus, Jesus Cristo, Deus jamais diminuiu a mulher na sociedade. Deus jamais diminuiu a mulher, por isso você, mulher de Deus, em nome de Jesus, não aceite se rebaixar a isso, jamais, não aceite, porque Cristo, em Cristo Jesus, Ele honra você. Por isso, homens, amem suas mulheres, respeitem-as, deem honras a ela, porque Jesus Cristo deu honras a ela. A palavra do Senhor também vai dizer, igreja, muito importante a gente entender, a palavra do Senhor vai dizer que existiam mulheres que assistiam o ministério de Jesus Cristo. Que assistiam? Como elas assistiam o ministério de Jesus Cristo? Elas davam suporte para o ministério de Jesus desenvolver, ajudando financeiramente. A Bíblia vai dizer muito de Priscila, a Bíblia vai dizer também de Áquila, que era o marido de Priscila, a Bíblia vai dizer de Marta, a Bíblia vai dizer de Maria, a Bíblia vai dizer da mulher lá do poço, da mulher samaritana, várias mulheres que estiveram no ministério de Jesus e que ajudaram o ministério de Jesus desenvolver. Então, por favor, mulheres de Deus, não olhem para o feminismo, não levante bandeira do feminismo e também não busque isso compreendendo que o machismo existe, não. Os homens, nós como os homens, precisamos entender que nós não estamos englobados, nós não estamos na mesma sacola do machismo e mulheres, vocês não estão na mesma sacola do feminismo. Nós estamos imbuídos e nós estamos sendo alicerçados no que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser como mulher e no que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser como homem. Glória a Deus. Então, a Deus, Ele por meio de sua palavra, Ele coloca a mulher sim em local de honra sim. Porque muitos pensam que, por ter sido a mulher que deu ouvido primeiro à serpente, a Satanás, a mulher é um bicho do mato. Não. A Bíblia diz que a mulher pode ser, sim, a coroa do homem. A coroa do homem. Muitos lembram que somente aquele versículo que diz sobre a mulher rixosa. É melhor morar no deserto do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Não, mas se é mulher de Deus, precisa ser coroa do marido. Glória a Deus, não abraçar feminismo e não abraçar machismo. Isso aí são bandeiras que a Bíblia, como palavra de Deus, não nos diz. Amém, igreja? A Bíblia, como palavra de Deus, não diz se Deus é de direita, se Deus é de esquerda. A Bíblia, como palavra de Deus, não diz se Jesus era um militante de esquerda ou de direita. Não, a palavra de Deus diz que Jesus é Salvador. Ele é Rei dos Reis. A palavra de Deus não diz Jesus abraçando esquerda ou direita, feminismo ou machismo. Não, a palavra de Deus não diz isso para nós. Glória a Deus. Então, voltando ao texto, Jesus ele olha e fala: filha, chorem por vocês, porque quando acontecer, quando vir o dia difícil, vocês vão ver, porque vocês vão desejar não ter filhos, vocês vão desejar não ter seios nem para amamentar seus filhos, porque vai vir sofrimento. E o que Jesus fala aqui também? Jesus fala, igreja, sobre dias difíceis antecedentes à sua volta. Porque aconteceu também de Israel sofrer várias coisas, várias perseguições depois da morte de Jesus. Muitas coisas depois que Jesus morreu e ressuscitou. E aqui também a gente pode entender outra coisa muito importante também, que a preocupação de mães e de pais que devem ter para com seus filhos. Orem muito pelos seus filhos hoje. Orem muito por suas famílias hoje. Fale muito de Jesus Cristo para a sua família hoje. Não seja um pai incisivo, uma mãe incisiva, ou para suscitar a ira dos seus filhos, mas seja um pai e uma mãe vigilante em oração e em falar de Jesus para os seus filhos, para que um dia você não venha chorar por causa deles. Se preocupe em trazer seus filhos para a igreja, mesmo ele sendo pequeno, mesmo se muitas vezes, for obrigado. Se preocupe em trazer, para amanhã você não chorar, para amanhã você não dizer, não era para esse menino ter nascido da minha barriga, porque olha o que ele está sofrendo, para amanhã
Amanhã você não dizer, não era para essa menina ter nascido da minha barriga, porque olha o que ela está sofrendo. Então se ocupe em fazer com que seus filhos orem junto com você. Se ocupe em ter tempo de oração na sua casa. Se ocupe em ter diálogo com seus filhos. Se ocupe em ser amigo dos amigos dos seus filhos. Se ocupem nisso, porque você vai ter sinceridade e não vai te faltar sinceridade. Se te faltar nos seus filhos, nos amigos deles não vão faltar. Para que você possa entender e compreender. Porque se você não fazer isso hoje, igreja, o mundo vai fazer. O mundo vai fazer. O mundo está fazendo, o mundo está educando crianças, o mundo está educando, escola está educando criança, escola quer tirar o controle dos seus filhos. Tá aí, o mundo está evoluindo, o progressismo está aí. O progressismo está aí. Então, em nome de Jesus, faça enquanto antes, para que você não venha chorar por eles depois. Para que você não venha chorar por eles depois. Agora no versículo 31, vai dizer, no versículo 31, pois se fazem isto com uma árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Aí aqui Jesus, nesse ponto, ele se assemelha a uma árvore, gente. Jesus se assemelha a uma árvore verde. Ele diz assim, olha, se estão fazendo isso comigo, se estão me matando, se estão me batendo, eu que curei, eu que libertei, eu que disse, que preguei o caminho da verdade e da vida, eu que transformei água em vinho, eu que prosperei, eu que multipliquei pães e peixes, eu que curei paralítico, eu que curei cego, que curei leproso. Se estão fazendo isso comigo, imagine com vocês. Jesus disse que a geração estava tão maldosa diante disso. Se estavam fazendo isso com aquele que é Deus Todo-Poderoso, imagine com aqueles que não têm nada a oferecer, como diz o texto, quando a folha estiver seca, quando nada tiver para oferecer. Então Jesus disse, se estão fazendo isso comigo, que curei, que libertei, que transformei vidas, imagine quando vocês não tiverem nada a oferecer, o que eles vão fazer com vocês. Entende? Foi isso que foi dito. Agora vamos meditar aí, igreja, dos versículos 32 ao 38, para nós concluirmos esta penúltima parte do nosso texto. Vamos lá, dos versículos 32 ao 38. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Agora eu quero meditar aqui com você, igreja, dos versículos então, do 32 ao 38. Aqui nós estamos vendo Lucas falar do local que Jesus chega. Então Jesus chega ao momento de sua crucificação, no lugar mais conhecido como Monte da Caveira, ou então como Gólgota para alguns. E ali colocam Jesus entre 2 criminosos. Um à sua direita e outro à sua esquerda, Jesus estava no meio. Enquanto eles crucificavam Jesus ali, as pessoas riam dele, os soldados riam dele, tiravam sorte com as vestes de Jesus e ofereciam vinagre para Jesus beber, porque vinagre naquela época era conhecido como como é que eu posso dizer, meu Deus? Vinagre era como, o que a gente toma hoje para tirar a dor mesmo? Analgésico, né? Que tira a dor, é isso? Analgésico que tira a dor? Fala aí, gente, pelo amor de Deus, analgésico, né? Então, o vinagre naquela época era como se fosse algo para que não viesse a pessoa sentir dor. E aí Jesus rejeita aquilo. Enquanto tudo isso acontecia, uma coisa muito importante, igreja, a gente vai ver no texto aqui, e é sobre isso que a gente vai se debruçar agora nos minutos finais. Veja aí que Jesus, durante esse momento de crucificação, quando colocam ele entre esses 2 ladrões e assassinos, ele está no meio. E agora, rindo dele, cuspindo nele, fazendo tudo isso, que bateram nele, quando pregaram ele, nesse momento que estavam pregando ele na cruz, rindo dele as outras pessoas, tirando sorte com as vestes dele, Jesus faz uma oração, que muitos de nós precisamos, diante de Deus, ter força dele, ser cheio do Espírito Santo a cada dia para a gente fazer, gente. Jesus, nesse momento,
ele ora pelos seus inimigos. E aqui a gente vai se debruçar para entender um pouco, igreja, e é o que nós precisamos fazer. Orar por aqueles que a gente sabe que não gosta da gente. Orar por aqueles que a gente sabe que quer o nosso mal. Você sabe. Você conhece pessoas, você sabe até nomes de pessoas que você sabe que fala mal de você de janeiro a janeiro. Você conhece pessoas que você sabe que, se possível for, que sorri na sua frente, mas que por trás de você só não xinga a sua alma porque não vê a sua alma. Mas Jesus nos ensina a orar por essas pessoas e amar essas pessoas. Mas aí você diz, mas pastor, essas pessoas são pecadoras. Eu vou amar fulano que matou ciclano? Mas igreja, se você pensa que existe diferença entre um matador e um fofoqueiro, para Jesus é a mesma coisa, tá? Entre o matador e o fofoqueiro, para Jesus é a mesma. Mas por quê, pastor? Porque os dois vão para o mesmo lugar. A Bíblia diz que o fofoqueiro vai para o inferno e o assassino também vai para onde? Vai para o inferno. Mas eu não vou perdoar fulano que fez do que fez, me fez de gato, fez tudo o que fez comigo. Eu não vou perdoar. Mas por que você acha que o que ele fez contra você, o que ela fez contra você, não tem perdão? E você acha que Deus é aquele que vai perdoar os mentirosos, se não se converterem de todo o coração? Que diferença tem? Não, igreja, vão todos para o mesmo o quê? Lugar. E aqui eu quero meditar com você, porque em Mateus, não precisa abrir não, Mateus capítulo 5, no versículo 43 e 45, diz assim, olha: ouvistes o que foi dito, Jesus dizendo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por eles. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, vir a chuva sobre os justos e sobre os injustos. E aqui é algo que nós precisamos a cada dia, por isso que eu falo, nós precisamos cada dia mais de comunhão com Deus, porque está aqui uma coisa que não é fácil para nós. Eu sei que eu e você, nós não temos, igreja, eu sempre falo isso, sangue de barata, eu sei que nós não temos. Mas nós precisamos entender que não há pecado que Deus não perdoe. Por isso, não há atitude que as pessoas façam para conosco que a gente não venha perdoar. Eu não estou dizendo que Deus, depois que nos ensina a perdoar, Ele nos cobre de amnésia. Não, Deus não nos cobre, olhe bem para mim, por favor. Deus não nos cobre de amnésia depois que você perdoa alguém. Deus não te cobre de amnésia depois que você perdoa alguém. Ele permite sim que nós nos afastemos dessa pessoa. Ele permite sim que nós não tenhamos convivência com essa pessoa. Ele permite sim que seja cada um para o seu canto, sim. Mas o que Jesus quer com isso? O que Jesus quer com isso? O que Jesus quer com isso é coração limpo, igreja. O que Jesus quer com isso, Ele quer que você entenda, que eu entenda, que nós venhamos entender que nós não somos lixeira. Jesus quer que você entenda que quando você lembrar do ocorrido, Jesus quer que você tenha paz no seu coração. Jesus não quer que você, por não perdoar, quando você lembrar, você não querer nem sair da cama. Porque tem pessoas que é um poço de amargura, que quando lembra do que aconteceu e não perdoou, nem levanta da cama. Hoje meu dia não está bom. Aí vem as pessoas com toda a alegria do mundo, e aí fulano, vamos isso, vamos aquilo. Aí você joga um balde de água fria na pessoa. Por que você joga um balde de água fria na pessoa? Porque você tem as suas amarguras, porque você não quer perdoar, porque você não quer limpar o seu coração, porque você acha que aquela pessoa não merece o seu perdão. Mas igreja, eu e você, se nós trazermos a mágoa para o nosso coração, e a mágoa criar raiz, e a gente não perdoar, a gente vai para o inferno junto com aquela pessoa que nos fez o mal, e que a gente não perdoou ela. Não vai ter diferença. Porque Jesus quer um coração limpo. Jesus quer um coração limpo. Eu não estou dizendo para que você perdoe e depois vá lá e abrace e chame de meu amor. Não, dependendo da situação, é melhor que você se afaste. Dependendo da situação, é melhor que seja bom dia, boa tarde, boa noite. É a melhor coisa. Mas o que Jesus quer é coração limpo.
Porque Jesus pega aqui e começa a orar pelos seus algozes. Quem são os seus algozes? Esses homens que estavam crucificando, pregando prego em suas mãos e prego em seus pés, rindo e cuspindo nele. Ele olha e ora, ele faz a oração, ele ora. Vamos ver a oração que ele faz? Versículo 34 aí, ó. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabe o que estão fazendo. Então aqui em nome do Senhor Jesus, nós não somos, desculpe o peso da palavra, nós não somos lixeira. Limpa o seu coração, perdoa. Ah, mas está longe de mim, está em outra cidade, está em outro estado, já está 7 palmos debaixo da terra, só osso e cabelo. Perdoa. Perdoa, limpa o seu coração. Você não é lixeira. Abra o seu coração para Cristo e fala: Pai, tira de mim essa amargura, porque os seus dias, igreja, não vão ser bons. Os seus dias, ora vão ser bons, horas vão ser mal, porque você vai lembrar do mal que te fizeram. Porque se você não limpar o seu coração, pastor, como eu sei que eu perdoei? Quando você lembra e você não se amargura mais. Quando você lembra, quando você lembra e você não tem raiva mais. Quando você lembra e você não quer que aquela pessoa morra. Quando você lembra e você ora para que essa pessoa seja abençoada. Isso mostra que você perdoou. Mas se você não perdoar, você vai continuar amargurado, amargurada. Você vai ser aquela pessoa que o dia vai estar bonito, vai estar um sol radiante. E vão falar assim, vai chegar a pessoa: vamos para a praia hoje, eu pago a passagem. Você vai falar: não estou vendo graça na vida hoje. A pessoa: nossa, mas ontem você estava a todo vapor e hoje você está assim. A pessoa não vai saber o que está acontecendo com você, mas é por causa do poço de amargura que você está se tornando. Então, igreja, vamos limpar o nosso coração. Nós não somos lixeira. Nós não somos lixeira. Jesus nos ensinou até mesmo a amar os nossos inimigos. Ele nos ensinou a amá-los. E amar de que forma? Ao ponto de perdoar. Igreja, é algo que é difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todos nós. É difícil para todos nós, mas não é impossível para nenhum de nós, porque Jesus Cristo praticou isso. Glória a Deus, igreja. Em nome de quem? Desculpe o peso da palavra, nós não somos lixeira. Chega de ficar alimentando amargura em nossos corações. Marque aí, por gentileza, onde a gente está parando hoje. Nós paramos no versículo 30 aí. Glória a Deus, por isso que eu amo vocês. Paramos no versículo 38. Se Deus assim nos permitir, igreja, nós vamos, no último domingo do ano, no nosso culto de ação de graça, encerrar o nosso sermão da Via Dolorosa, no versículo 47. Glória a Deus.